Gostaria de agradecer, então, o convite, né, a pessoa da Zelma e da Chayane também. Dizer que estou muito feliz aqui em falar, né, evento do Conselho Regional de Farmácia, né, uma instituição tão importante para a área de saúde como um todo aqui na nossa área, principalmente no Rio Grande do Sul, né, subseção, então, do Conselho. Minha fala, então, vai ser sobre a abordagem multiprofissional da sepse. Aqui, não, a breve apresentação, a Zelma já tocou em todos esses pontos aí, declaro só que não tem nenhum conflito de interesse quanto a essa apresentação, mas inicialmente gostaria de colocar que eu vou trazer a problemática da sepse como um todo, né? Eu estava pensando em colocar mais, por ser a questão multiprofissional, né, de trazer os pontos, o que toca para o enfermeiro, o que toca para o nutricionista, para o farmacêutico, assistente social, médico, enfim, e discernindo as categorias profissionais, mas depois eu acabei vendo que isso não traria aquilo que eu gostaria de trazer para você, que eu acho que é o mais importante na temática da sepse, que é o problema dela, né? Como que ela está ocorrendo hoje e da forma como as disciplinas vão se enquadrando, né, nessa problemática, né, e cada um, enfim, realizando sua parte do trabalho. Mas como eu entendo e como eu acho importante a gente ver e perceber essa temática acerca da sepse, né? Então, o roteirinho básico do que nós vamos falar aqui é começar falando um pouco sobre o contexto e a partir das definições da sepse, que ela tem tido atualização, principalmente nos últimos 20 anos, né, onde a gente tem definições formais a respeito de sepse, mas especialmente após a terceira definição internacional, que é a sepsis 3, que nós vamos falar mais adiante. A partir disso também vamos falar a respeito do tratamento e de uma abordagem geral, né, da problemática da sepse, junto enquanto a gente vai falando das medidas de tratamento, que essas coisas acabam se complementando e explicitando os problemas que temos hoje, principalmente na questão do Brasil com essa temática que, né, que eu falei do sepsis 3, né, essa atualização que nós tivemos em 2016 e que ainda acaba causando muita polêmica, principalmente nos ambientes de cuidados críticos, né, como UTI e emergência, que é mais a minha praia, por assim dizer, né, que eu tenho especialização, então, especialização em trabalho, né, na UTI de clínica. Trazendo um contexto mundial, então, dados do World Sepsis Day, que é uma iniciativa internacional que traz levantamentos importantes a respeito da temática da sepse, uma iniciativa bem grande, que promove campanhas e que tem materiais, enfim, é bem interessante para quem tiver mais curiosidade, quiser saber mais, acessar o site do World Sepsis Day, que eles fazem, né, no dia 13 de setembro, também uma atividade a respeito da sepse, né, que é o Dia Internacional de Combate à Sepse. Então, eles nos trazem, né, dados de 2018, que cerca de 27 a 30 milhões de pessoas por ano desenvolvem sepse, né, no mundo todo. Desses, cerca de 7 a 9 milhões vão morrer, o que nos dá uma morte, ali, uma estimativa que eles trazem de uma morte a cada 3,5 segundos. Se nós formos ver, né, em dados brutos de mortalidade, dentre várias causas, a sepse mata muito, muito mesmo, e por isso é um tema tão falado, né, e tão colocado, principalmente, como eu falei, nas áreas de cuidado a pacientes críticos, porque, principalmente em UTI, né, a maior parte dos estudos que nós temos, por exemplo, a respeito de choque, né, são de pacientes sépticos, e são vistos, inclusive, no meio científico como estudos fáceis de realizar, por assim dizer, porque toda UTI tem paciente séptico, né, então isso é uma coisa corriqueira, então, é uma coisa muito vista e a gente consegue acompanhar esses pacientes mais de perto, né, com uma grande quantidade. Então, a gente acaba, e não necessariamente nós acabamos conhecendo tanto como, pelo menos, deveríamos, né, a respeito da doença. E além dessa alta mortalidade que se apresenta a nível mundial, os pacientes que sobrevivem, né, eles vão enfrentar consequências o resto da sua vida por causa de um quadro séptico, principalmente os quadros sépticos graves, né, inúmeras consequências, como aqui tem um rapazinho ali, um bonequinho amputado, consequências motoras maiores, né, cognitivas, por longos tempos de internação UTI, longos tempos de ventilação mecânica, que são questões que demandam o quadro crítico como um todo e
são extremamente comuns em quadros de pacientes sépticos. Trazendo dados brasileiros, então, trago aqui o SPRID, que é o maior estudo que nós temos, pelo menos até o momento, que versa sobre a epidemiologia da sepsis no Brasil, né, um estudo que buscou avaliar a prevalência, né, foi um estudo de one day point, né, para a prevalência, então foi justamente o objetivo desse estudo, em 227 UTIs do Brasil, incluiu 2.632 pacientes, dando, então, nesse dia, então eles pegavam um dia específico, ligavam para aquela UTI, né, e que convidavam, enfim, combinavam a participação no estudo e traziam, então, tipo, um censo diário daquele dia do estudo em várias UTIs do Brasil, de como estavam os pacientes naquele momento. Então, tivemos uma prevalência de 30,2% dos pacientes com sepse, e a mortalidade desses pacientes, ao contrário do que a gente encontra em estudos internacionais, que beira em torno 30 e poucos por cento, 20 e poucos por cento em países como, enfim, Nova Zelândia, Austrália, né, que são os lugares onde temos os melhores indicadores de sepsis no mundo. No Brasil, bem pelo contrário, nós temos uma mortalidade de que beira ali os 60%, né, 55,7% de mortalidade. E eles relacionam isso no SPRID, inclusive era um estudo que eu gostaria de trazer para vocês, que é o SPRID-AD, que vai falar então sobre a mortalidade, enfim, a parte epidemiológica da sepsis, assim como o SPRID trata pacientes de UTI, só que com pacientes de emergência, mas os dados dele ainda não foram publicados, né? E eles contextualizam melhor essa parte, que eles já trazem no SPRID, que é a questão do baixo aporte de recursos e o tratamento inadequado, né, como sendo a causa dessa alta mortalidade que nós temos no nosso país. E é algo que nós vamos falar um pouco mais adiante de como isso acaba se enquadrando a partir das definições de sepsis que temos hoje. Como falei já no começo, a sepsis é uma entidade que a gente conhece, né? Quem trabalha em UTI, quem trabalha em emergência, ou até mesmo em outras unidades, alguém já ouviu falar em algum momento de alguém que teve, né, sepse. E ela é uma entidade clínica que é conhecida não só, né, enfim, pelas conversas e pelo trabalho mesmo, pelo cotidiano de quem trabalha dentro de unidades hospitalares ou na área da saúde em si. Ela é uma entidade conhecida há muito, muito tempo, né? O Hipócrates já falava, né, lá 400 antes de Cristo, sobre um quadro de febre intensa, superfície corporal fria, sensação de calor, de sede, enfim, se relacionando a pacientes infectados. Inclusive o termo sepse vem, né, do grego, que significa apodrecer, apodrecimento, né? Então é justamente isso, né? O corpo infectado entra num processo de autossabotagem, por assim dizer, né? O corpo começa com uma infecção descontrolada e acaba levando a uma resposta inflamatória sistêmica muito exacerbada, que, enfim, vai consumindo e levando a disfunções orgânicas diversas que culminam com a morte, se não bem tratado, não implementadas medidas a tempo, né? Então, Hipócrates já sabia disso, já tinha visto isso, já tinha, inclusive, descrito isso em 400 a.C. Porém, só em 1991 nós vamos ter uma definição formal de sepsis, né? Então, a partir de um consenso, que foi feita uma conferência internacional, que se lançaram, então, as primeiras definições para dizer o que é sepsis, afinal, né? O que é essa doença, o que é essa apresentação clínica que tanto se fala, que tanto, enfim, se conhece, o que ela é, né? E por que eles fizeram isso só em 1991? O que causou, né? O que culminou nisso? Justamente foi a miscelânea de termos que se tinha a respeito dessa entidade clínica. Se falava de sepsis, se falava de septicemia, bacteremia, infecção complicada, infecção generalizada, enfim, N termos que nós temos e que nós vemos no dia a dia relacionados a esse tipo de apresentação clínica, que às vezes estão falando da mesma coisa, são usados como sinônimos, mas às vezes estão falando de coisas totalmente diferentes, né? Então, por causa dessa miscelânea de termos que se tinha, acabava por complicar muito a própria produção científica da área, né, a respeito da sepse, que se pensou, então, e se teve essa iniciativa internacional de definir a sepse. O que era a sepse, afinal? Além dessa definição mais formal e tudo mais, eles começaram a criar critérios diagnósticos, e fizeram uma organização um pouco maior, que transcendeu, assim, por assim dizer, essa digamos, claro, dadas por você, mas uma simplicidade de só uma definição, né? Eles começaram a trazer outras coisas que ajudariam, de
diagnóstico, tratamento, abordagem, entre outras situações colocadas a respeito, então, da doença. Então, trazendo nessa primeira definição, já introduzindo o termo CIRS, que era algo que se colocava, já se falava, mas que eles trouxeram, então, de uma forma, né, formal, mas principalmente como um score, né? A CIRS, ela é, assim como a sepse, né, é um quadro sindrômico, né, uma síndrome, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, o que a gente chama de CIRS, mas eles acabaram trazendo não só como uma entidade clínica propriamente dita, como também um score, né, onde a partir desse score, com uma infecção presumida ou identificada, né, a presença de 2 ou mais critérios de CIRS com uma infecção presumida ou identificada, nós teríamos, então, um quadro de sepsis. Era o que tínhamos como definição antes. O que basicamente compõe essas CIRS, né? É uma temperatura, extremos de temperatura, né? Uma temperatura abaixo de 36 ou acima de 38 graus, uma frequência cardíaca elevada, né? Maior de 90 batimentos, uma frequência respiratória também elevada, ou uma PCO2 muito baixa no quadro do paciente em ventilação mecânica, e uma leucocitose ou leucopenia, também associado ou não à presença de 10% de células jovens, né, que é o que a gente chama de desvio à esquerda ao hemograma. Então, a presença de 2, né, ou mais desses fatores, nós temos, então, o quadro de CIRS, né, como um score, mas também como entidade clínica, né, que nós vemos muito corriqueiramente em diferentes situações clínicas também. 10 anos depois disso, né, em 2001, né, nós estamos falando de 1991, antes, nós vamos ter, então, uma nova reunião, né, esses especialistas que se reuniram, e outros especialistas também da área, acabaram fazendo uma nova definição, uma nova conferência para, né, modificar essas definições. Isso porque a primeira definição eles achavam, enfim, muito rasa em alguns pontos, né, faltando algumas partes, claro, uma definição inicial também, né, mas então propuseram um aprimoramento, né, uma modificação e inclusão de novos critérios, de outras situações. Eles não alteraram a definição propriamente dita, a sepsis continuou sendo, né, 2 ou mais critérios de CIRS e uma infecção presumível identificada. Esclareceram alguns pontos, tornaram outros pontos que eram muito subjetivos mais objetivos, né, a partir dos estudos que também foram ocorrendo e sendo realizados a partir daquelas primeiras definições, né, foi uma forma de uniformizar, como eu já disse, estudos, né, e a pesquisa científica na área. E eles inserem, então, um modelo, né, o modelo PIRO. O que seria o modelo PIRO? O modelo PIRO era para ser algo semelhante ao que nós temos dos tumores malignos, aquela classificação TNM, né, que vai, então, definir a gravidade do tumor maligno, se ele está, enfim, abrangendo tecidos, se ele já está abrangendo outros tecidos, melhor dizendo, infiltrando, se tem metástase, se não tem. A ideia era fazer algo semelhante, né, para a sepse. Então, PIRO significa predisposição, o insulto, a resposta e a disfunção orgânica, né? É um mnemônico, né, para essas palavras, né, esses critérios que eles colocam. Porém, todavia, entretanto, né, a ideia deles era justamente que fosse um critério, como disse, para definir a gravidade do quadro séptico, mas que, na verdade, acabou se tornando score, né? Assim como se tinha o CIRS antes, acabou virando outro score, fugindo um pouco do objetivo e também não entrando muito nas graças, por assim dizer, não caindo nas graças da comunidade de terapia intensiva, principalmente ao redor do mundo. Então, começaram a surgir critérios PIRO, né, scores PIRO, melhor dizendo, para diversos tipos de patologias diferentes, né, de infecções diferentes. Então, temos aqui um PIRO para sepse por pneumonia adquirida na comunidade. Aqui é um PIRO para pacientes cirúrgicos, né, com problemas de cirurgias abdominais. Aqui é um PIRO para pacientes com uma sepse causada por pneumonia associada à ventilação mecânica. Fugindo, então, claramente da ideia inicial, né, de ser algo que definisse a gravidade, né, como dos pacientes como um todo, tornando, então, critérios para patologias individuais e apresentações, né, distintas do quadro séptico, né, não trazendo, então, e também não sendo muito utilizado na prática, acabou caindo em desuso. Hoje não falamos muito sobre PIRO nas publicações, enfim, mais atuais. 15 anos depois, essas definições então ficaram inalteradas, né,
se criou outras iniciativas, a Surviving Sepsis Campaign também acabou surgindo nesse ínterim. E 15 anos depois, então em 2016, nós vamos ter o polêmico, como eu falei para vocês antes, o Sepsis 3, né? Que é o... Não sei se alguém já ouviu falar sobre esse consenso aí, mas ficou foi bem comentado desde a sua publicação, ainda hoje é falado sobre esse consenso, que trouxe, então, alterações substanciais, né, da questão da definição da sepse, né? A sepse era uma coisa antes do sepsis 3 e depois do sepsis 3 se tornou outra coisa, né? Eles alteraram a definição e os critérios diagnósticos, né, para a sepse, né? Colocaram outras, sugeriram, né, já implementando, por assim dizer, outros critérios, né? Tornaram eles mais objetivos, isso é bem verdade, né? Que era algo muito que ficava meio no ar, assim, antes eles trouxeram mais para o chão, e foi a primeira vez que essa definição não levou tanto em consideração a opinião dos especialistas e mais a opinião de estudos e grandes bases de dados internacionais que eles consultaram para fazer essas definições e dizer o que era a doença. Outra coisa importante, eles excluíram o termo sepse grave. Antes nós tínhamos, então, sepse grave e choque séptico, né? Definições, então, antes do sepsis 3. A partir do sepsis 3, então, hoje, né, nós temos só sepse e choque séptico, não temos mais o termo sepse grave. E eles introduziram, então, o score SOFA e o score Quick SOFA como critérios diagnósticos, então, para sepse a partir dessa definição. Então, aqui só recapitulando, né, em 1991 nós tínhamos a primeira definição, 2001 a segunda, e o sepsis 3. O sepsis 3 já vem com essa se autoproclamando como sepsis 3, fazendo com que as outras duas, então, passem a se chamar sepsis 1 e sepsis 2, por mais que não fossem concebidas com esse nome. Então, nós temos, como eu falei para vocês antes, a sepse era uma resposta inflamatória sistêmica desencadeada por uma infecção. Então, eu precisava da CIRS e da infecção que eu tinha sepse. O que o sepsis 3 trouxe, que acabou mudando, né, a definição da sepse? Eles trouxeram, então, que sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do organismo, hospedeiro de infecção. Então, grifei ali as partes principais. Antes, então, como eu falei para vocês, ali nós tínhamos CIRS e infecção, nós tínhamos sepsis. Hoje nós precisamos, além da resposta desregulada, aqui que estão falando justamente da CIRS, né? Além da CIRS e da infecção, eu preciso que algum órgão esteja falhando, né? Isso, né, tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Nós estamos pegando pacientes muito mais graves, se a gente considera apenas sépticos aqueles pacientes com disfunção orgânica, né? Então, isso traz alguns impactos e algumas situações que nós vamos ver mais adiante. Então, como eu falei, o critério diagnóstico proposto pelo sepsis 3 é o score SOFA, né? Um score, então, que avalia 6 sistemas do nosso organismo: o sistema respiratório, o sistema de coagulação, a partir do nível de plaquetas, o sistema hepático, né, a partir das bilirrubinas, o sistema cardiovascular, a partir de pressão arterial média ou necessidade de drogas vasoativas, o sistema nervoso central, a partir da escala de Coma de Glasgow, e o sistema renal, a partir de creatinina e também débito urinário. Então, onde nós temos, a partir desta definição, sendo considerado, então, um SOFA, né, esse critério diagnóstico maior ou igual a 2 pontos, né? Então, todos os sistemas aqui avaliados variam de 0 a 4, né, de acordo com as pontuações nesses critérios aqui colocados, né, como relação PF, de plaquetas, bilirrubina. Isso indica disfunção orgânica. Se isso é causado por uma infecção, nós temos, e temos CIRS também, né, nós temos sepse. Se o paciente apresentar um lactato sérico maior ou igual a 2 milimol e uma hipotensão refratária, né, que não responda à infusão de cristalóides, né, inicial, da reposição volêmica agressiva, que é preconizada, né, pelo Surviving Sepsis Campaign, nós vamos ter, então, o que nós chamamos de choque séptico, né? Então, nós temos então, só sepse, choque séptico, não temos mais a sepse grave. E se vocês forem ver também, né, se a gente for pensar mais criticamente a respeito desse score, olhando ele, a maioria desses critérios utilizados pelo SOFA exige, né, a realização de exames laboratoriais. Então,
Isso, né, a gente sabe, né, da nossa prática diária, exames laboratoriais demandam tempo, né, eu não tenho imediatamente, olhando para um paciente, qual é a relação PF dele, né, eu não tenho uma dosimetria me dizendo isso, ao olhar o paciente, sei lá, o paciente chegando na emergência, o paciente está ali passando mal na enfermaria, né, eu não tenho o número de plaquetas dele de forma imediata, olhando, quantos pacientes, plaquetas o paciente tem agora, eu preciso coletar o exame, preciso mandar para o laboratório, preciso que, enfim, esse exame seja analisado para ver, né, isso leva um tempo. E como a sepse é colocada já como o próprio sepsis 3 coloca, né, que eles excluem o termo sepse grave, porque eles querem incutir a ideia de que toda sepse é grave, né, então não precisa um termo dizendo isso, eles colocam, então, outro score, que a gente já falou antes ali, o Quick SOFA, que é o SOFA rápido, né? Ele é um score que vai identificar pacientes que têm maior risco de mortalidade, de disfunção orgânica e que, né, tem um maior risco de ficar mais tempo na UTI. É um score rápido, é um score que eu posso aplicar na beira do leito, quando eu vejo o paciente, e que ele se embasa em 3 variáveis clínicas de fácil acesso, né, que é a alteração do estado mental, o aumento da frequência respiratória e a diminuição da pressão arterial, especialmente pressão arterial sistólica. Então, quais são os critérios que ele utiliza? Uma escala de Glasgow menor que 15, uma frequência respiratória maior que 22 e uma pressão arterial sistólica menor que 100, tá? Aqui tá viradinho aqui, ó, o jacarezinho, tá? Uma pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio. A partir disso, então, 2 ou 3, né? Porque são só 3, cada um desses vale 1 ponto, isso é um score também. 2 ou 3 desses critérios clínicos, nós temos, então, o quadro de, enfim, o Quick SOFA positivo, e esse paciente, então, tem maior risco de mortalidade, disfunção orgânica e maior tempo na UTI. Por conta dessa inclusão desse score, que eu vou explicitar mais para frente, essa definição acabou recebendo muitas críticas, porque entrou naquela dúvida de sensibilidade e especificidade dos critérios utilizados, né? O Quick SOFA ele veio para tornar mais específico, porque se dizia que os critérios de CIRS anteriores eles eram muito sensíveis, né? Então, aqui tem um quadro exemplificando, né? Publicado pelo grupo de São Paulo, que estuda sepse, o grupo da USP, onde aqui temos, então, sepse, antes, né, na definição sepse 2, nós tínhamos o quadro de uma infecção simples, ou seja, sem complicações. Se tínhamos 2 ou mais critérios de CIRS com essa infecção, nós tínhamos sepse. Se tivéssemos alguma disfunção orgânica, hipotensão ou hipoperfusão, né, com lactato alto, nós tínhamos sepse grave. E se essa hipotensão era refratária à reposição volêmica agressiva e necessitava de drogas adotivas, nós chamávamos, então, de choque séptico. Hoje, essa infecção, o que era sepse antes, hoje é considerado uma infecção simples, né? O sepse vai ser só a partir do que nós tivemos, então, aquela situação que nós falamos da disfunção orgânica. Eu preciso ter a disfunção orgânica para ter sepse, né? E o choque séptico, então, vai ser quando eu tiver lactato alto e hipotensão associada com necessidade de vasopressor. Esses critérios, como eu falei, eles eram muito sensíveis, eles acabavam incluindo como sendo sépticos muitos pacientes que não tinham sepse. Já esses critérios do sepsis 3 são específicos, bem específicos, ou seja, um paciente que não tiver esses critérios tem pouca chance, né, uma chance menor de estar desenvolvendo quadro séptico, mas eles são pouco sensíveis, ou seja, poucos pacientes vão ter isso, né, o risco de pegar uma parcela menor dos pacientes sépticos como um todo. E eu acabo também pegando pacientes com maior gravidade, porque esses pacientes, então, já estão com disfunções orgânicas ou em estágio avançado de instalação ou já instaladas, né? Então, isso acaba, principalmente no nosso contexto brasileiro, onde a ideia não é que nós tratemos de pacientes tão graves, né? A gente pegar o paciente antes dele desenvolver essa gravidade, isso para nós, né, principalmente não só no Brasil, mas em outros países em desenvolvimento ou ditos subdesenvolvidos, teremos, né, podemos apresentar grandes problemas utilizando única e exclusivamente essas definições para enquadrar nossos pacientes. E uma questão que torna isso tão polêmico e por que foi tão criticado é porque nessa seção do sepsis 3, eles colocam, né, como a triagem de pacientes que podem ter sepse, eles trazem aqui dados, enfim, de sensibilidade e especificidade, com essa área da curva, abaixo da curva ROC de 0,81, né, que é uma área, enfim,
boa, né, um critério de triagem, porém, esse estudo que eles citam é um estudo que fala sobre triagem para mortalidade, e não para pacientes que podem ter sepse. Né? Então, ele não é uma análise que fala sobre isso, e por isso que acaba tendo essas críticas, porque, justamente, como eu falei, acabam selecionando pacientes mais graves com maior risco de morrer. Né? Não trazem dados específicos sobre a sensibilidade, justamente porque está dito ali, né, que é para pacientes que vão ter sepse, então a sensibilidade e especificidade apresentada é para mortalidade, e nos deixa uma lacuna muito importante, que é como identificar esses pacientes antes de que eles tenham, né, quadros graves. Né? Como é que a gente vai pegar eles antes, para que a gente consiga tratar eles com menos recurso? Né? Porque é o nosso grande problema. Nosso problema é que a gente tem pouco recurso, ainda mais agora que a gente está vendo, né, por mais que tenhamos a questão do Covid, por ser uma doença à parte, mas porque os pacientes graves de Covid que nós estamos tendo hoje estão apresentando sepse, uma sepse por vírus, né? Essa tempestade de quimiocinas, enfim, claro, tem as particularidades da própria doença, assim como qualquer infecção causada por patógenos diferentes vão ter suas especificidades, mas esse quadro que se apresenta no paciente grave é um quadro séptico, né, de foco pulmonar. Como é que a gente pega esses pacientes antes? É a dúvida que fica a gente observar essas definições. Aqui trazendo, então, um estudo que vai, digamos, mais sacramentar essa questão do Quick-SOFA, é um estudo que pegou, então, bom, se o próprio sepsis 3 traz dados para mortalidade e não para definir se o paciente tem sepsis ou não, porque, de regra, é isso que a gente quer saber a grande dúvida que temos em tantos estudos é saber, antes do paciente ter sepsis, se ele vai desenvolver sepsis. Essa é a nossa grande dúvida, né? Então, ele pegou esse score e avaliou pacientes indiferenciados, porque a maioria dos estudos que pegam pacientes avaliam, enfim, esses scores, com pacientes já sabidamente infectados, já sabidamente sépticos, e avalia como é que estão os scores dentro desses pacientes, né? Então ele pegou, vamos pegar pacientes que tenham qualquer coisa, né? Então ele pegou e avaliou simplesmente 1 milhão de pacientes, é um estudo extremamente robusto, e ele avaliou a sensibilidade do Quick-SOFA em pacientes indiferenciados, né, para infecção e sepsis, ou seja, será que o Quick-SOFA pode predizer infecção ou sepsis, né? Será que isso realmente pode acontecer? Será que, enfim, tem alguma coisa que a gente não sabe quanto a isso? O que esse estudo, então, nos trouxe? Que o Quick-SOFA ele não prediz infecção ou sepsis e mortalidade, né? Isso a gente já sabia antes. Mas ele traz também que 1/3 dos pacientes com sepsis não tem o Quick-SOFA positivo, né? E 1/4 de todos os pacientes internados vão ter esse score positivo, então ele não é uma coisa tão específica para sepsis, né? 1/4 dos pacientes vão ter, e esse 1/4 justamente é os pacientes que mais morrem, né? O que nos dá, então, que 1 a cada 3 pacientes com Quick-SOFA positiva tiveram infecção, né? Infecção não complicada, sem disfunção orgânica, e 1 a cada 6 pacientes com Quick-SOFA positivo tiveram sepsis. Então, esse estudo acaba botando, digamos, mais uma pá de terra sobre esse score do Quick-SOFA aí, que nos trouxe tanta polêmica, mas que também, por outro lado, causou uma discussão que acabou elucidando muitas coisas a respeito da doença e da forma como nós vemos e abordamos ela. Outro estudo da CHESS também, é uma meta-análise, uma das primeiras meta-análises que saiu robustas com esses critérios, né, comparando, depois dela saíram outras, mas é uma das primeiras e inclusive uma das maiores que temos até hoje, e mais coerentes também, sobre os scores que o Quick-SOFA e SIRS, né, comparando essas duas, né, o que tínhamos antes com o que temos agora. Foi uma revisão sistemática com meta-análise, né, produzida por brasileiros, inclusive, que nos trouxe, então, a partir de 10 estudos que eles selecionaram a partir dessa revisão, incluíram na meta-análise, compreenderam 229 mil pacientes, e avaliando, então, a sensibilidade diagnóstica para sepse e mortalidade, né, entre esses dois scores, o SIRS e o Quick-SOFA. O gráfico de Forrest que eles trouxeram, então, para a questão da mortalidade intra-hospitalar dos estudos que eles selecionaram, ficaram todos, né, que o gráfico de diamante nos traz que eles foram favoráveis para o Quick-SOFA, ou seja, o Quick-SOFA predisse melhor, apresentou melhores índices de predição para a mortalidade intra-hospitalar. Mas já para sensibilidade diagnóstica, ou seja, para dizer se o paciente tinha ou não tinha sepse, né, os estudos, então, na sua maioria, foram até, inclusive, mais homogêneos em dizer que os critérios SIRS
são mais sensíveis para isso, né? Ou seja, eles conseguem pegar um maior número de pacientes, né? A gente não perde tantos pacientes utilizando CIRS. Falando agora mais objetivamente de tratamento e mais do que precisamos fazer e onde a gente se enquadra, né? E como que a gente pode ver, entender e intervir, especialmente nos pacientes sépticos, falar um pouco sobre tratamento, né? Aqui eu trago, então, duas principais diretrizes que temos, né? Que são, né, as mais seguidas, né, internacionalmente, as mais completas também, né, que é a Surviving Sepsis Campaign. Temos essa edição de 2016, que já está, então, na sua versão em português. Essa de 2018 também temos a versão em português, mas é um artigo mais enxuto, né, que apenas traz um update rápido e que, inclusive, bem importante, bem conciso, mas bem relevante, né. Aqui temos, então, um guideline propriamente dito, né, de tratamento, né, de sepse como um todo, se não me engano, são 100 e poucas páginas esse guideline aqui, mas que traz de forma muito completa tudo que a gente precisa saber sobre sepse. Isso aqui, então, já menos páginas, como eu falei para vocês, mas que traz atualizações importantes a respeito do que tínhamos nesse de 2016. Importante também falar que em 2016, nesses critérios anteriores aí de sepsis, que era o sepsis 2, nós tínhamos dois bundles, né, dois pacotes de tratamento para sepse. Era o bundle da terceira hora e o bundle da sexta hora. Ou seja, da primeira até a terceira hora que o paciente apresentava os primeiros sintomas, né, de complicação a respeito de uma infecção, nós tínhamos tais e tais coisas para fazer, uma lista de atividades, enfim, de coisas que precisávamos seguir para conseguir atender esses pacientes, e depois da terceira até a sexta hora nós tínhamos outras coisas que nós precisávamos enfocar mais. Mas como a gente já disse ali anteriormente, a sepse, né, vem com essa ideia a partir do sepsis de que todo quadro séptico é grave, a sepse é uma patologia tempo dependente, nós precisamos tratar ela rápido, de forma, enfim, eficaz e certeira, né? Então eles trazem um bundle não mais de 3 e 6 horas, eles trazem um bundle da primeira hora, tudo que nós precisamos fazer na primeira hora que o paciente apresenta sepse, né? Então, são 5 medidas, né, que são basicamente simples e, na maior parte das vezes, acessíveis à maior parte dos cenários que nós temos de atenção à saúde, né, em hospitais terciários, especialmente. Que são elas, então? A medida do lactato sérico, né, e remedir esse lactato, né, medir ele novamente se o inicial, né, essa primeira medida, for maior que 2 milimol por litro. Obter, então, hemoculturas, né, culturas de sangue, prioritariamente a administração de antibióticos, administrar, então, antibióticos de amplo espectro ainda na primeira hora, fazer uma rápida administração de 30 ml por quilo de cristalóide, né, soro fisiológico ou ringer lactato, preferindo sempre ringer lactato. Se o paciente tiver hipotensão ou um lactato maior ou igual a 4 milimol por litro, e incluir, então, iniciar com droga vasoativa se o paciente se manter hipotenso durante a ressuscitação volêmica, né, que é essa administração de cristalóide, ou se ele se mantiver com uma PAM menor ou igual a 65, né, se ele se mantiver hipotenso após essa ressuscitação. Então, basicamente, olhando essa proposição, né, o que preconiza o Surviving Sepsis Campaign, em que nós temos dessas definições, eu traço aqui basicamente 5 problemas. Assim como temos 5 atividades, eu trago 5 problemas, né, que eu vejo, que enxergo a respeito da sepsis, né, que é o problema principal que nós temos é sobre a identificação. Depois nós temos o problema do laboratório, né, nós precisamos ter essa questão muito bem alinhada. Temos o problema também do antibiótico, nós precisamos saber lidar e por que é tão importante a antibiótico terapia nesse quadro. Temos a questão da estabilização, principalmente da parte da estabilização hemodinâmica, porque a disfunção hemodinâmica, ela é a mais grave, inclusive ela é marcadora de gravidade no quadro séptico, né? Se o paciente não tiver uma condição hemodinâmica adequada, ele se enquadra no choque séptico, né? Ele passa da sepse para o choque séptico por causa de uma normalidade circulatória. E a questão da monitorização. Na identificação, então, eu trago que nós podemos ter uma identificação clínica ou tecnológica, né? Principalmente a clínica, então, da avaliação, né, do paciente propriamente dito, né, avaliação clínica, beira-leito, olhar para o paciente, ver o que ele tem, né, olhar os exames,
ver o que ele tem, é a questão tecnológica, são recursos que têm sido utilizados, né, iniciativas ao redor do mundo, né, principalmente em países mais desenvolvidos, com uso de tecnologia, machine learning, big data e outras tecnologias mais finas, né, e muito mais caras também, sobre que a gente pode, enfim, dispor, né, tendo recursos. A questão do laboratório, então, principalmente a questão das culturas e do lactato, né, ver qual é a importância desses exames e como que a gente pode aprimorar eles, né, então a gente tem que estar sempre ligado nisso e em tudo que envolve a logística desses exames, né, nós precisamos dele o mais rápido possível, como nós já vimos, que a sepsis é uma patologia tempo-dependente, assim como o infarto do miocárdio, por exemplo, que é notoriamente vista como uma urgência, a sepsis não é vista com olhos tão preocupados, por assim dizer, né? A questão da antibiótico terapia, a questão da adequação e do tempo, né? Temos estudos bem relevantes, inclusive ditos clássicos, né? Na questão do choque distributivo. A questão da estabilização hemodinâmica, então, do que já colocado, a questão da fluidoterapia da droga vasoativa e da monitorização, nós temos a questão do leito, que para nós, inclusive hoje, né, nós estamos vendo isso no Brasil inteiro, a questão dos leitos, né, nós não temos leitos, então, nós não temos leitos, basicamente, nós não podemos ter todo o resto, né, mas se nós não tivermos leito, pouco vamos poder, ou quase nada, né, podemos oferecer para os nossos pacientes. Então, a questão da identificação, né? Vamos começar falando desse problema aí. A parte, então, eu comecei falando da parte da disfunção, melhor dizendo, da função, né, da identificação tecnológica, né? Eu trago aqui, então, um estudo que se propôs a criar um alerta eletrônico para sepse, né? Então, como eu falei para vocês, essa é uma coisa que é mais aplicável a países maiores, né? A países com maior aporte de recurso, a grandes instituições, grandes hospitais. Então, para esses alertas eletrônicos, essas iniciativas tecnológicas ocorrerem, nós precisamos de sistemas informatizados de gestão hospitalar, né, e enfim, de prontuário eletrônico, melhor dizendo, também, para que a gente consiga fazer com que essas iniciativas funcionem, né, mas elas são interessantes, elas ofertam melhorias no quadro de atendimento geral. Então, esse estudo ele avaliou 49 mil pacientes, né, de emergência. Os critérios que eles utilizaram para analisar foi, então, um quadro de CIRS mais uma disfunção orgânica, como sendo, então, um critério de alerta, né, o paciente apresentando CIRS de uma disfunção orgânica ou duas disfunções orgânicas, aparecia um alerta no sistema, esse alerta no sistema ia para o médico e para o enfermeiro que estava na assistência, se o médico não visse, não iniciasse enfim, algum tratamento, alguma coisa para esse paciente, o enfermeiro já tinha essa condição de ver e avisar o médico e já começar, então, a disponibilizar, enfim, das medidas e acionar a equipe para tratar o paciente. E eles conseguiram dados de sensibilidade e especificidade muito bons com essa iniciativa deles, né? Uma sensibilidade de 93%, conseguiram englobar 93% dos pacientes sépticos, com uma especificidade de 98%, melhor ainda, né? E esse alerta ele foi acionado com uma mediana de 4 horas antes da transferência do paciente para a UTI, ou seja, sobre também, de certa forma, por mais que eles não tenham dados que aportem isso, sobre dizer que o paciente iria para a UTI, né? Então, os pacientes foram encaminhados para a UTI e o alerta veio em tempo para isso. Então, justamente a vantagem que eu trago aqui é a vantagem do tempo, né? Esses sistemas, eles não são, né, os melhores que temos aí. Esse foi um dos melhores artigos, inclusive, que eu encontrei, com resultados mais positivos, por assim dizer. A maioria deles tem dados não muito relevantes, mas dados muito bons, inclusive. Conseguiu dar essa vantagem do tempo, né, da gente conseguir ver antes. Aqui temos, então, só a lista de parâmetros que eles utilizaram para o alerta, né? Então, 2 critérios de CIRS mais uma disfunção orgânica ou 2 disfunções orgânicas trariam, então, um alarme ao sistema e alertaria a equipe para que, enfim, o paciente fosse tratado. Aqui, então, trago já que isso que eles trazem não é algo tão que eu precise de um sistema informatizado, né? É um estudo feito também pelo Grupo de São Paulo, o Grupo do ILAS, né? Inclusive, tem o Dr. Thiago Lisboa, nesse grupo aqui do Rio Grande do Sul, onde eles analisaram, então, 2 cortes, né, de pacientes de unidade de internação e emergência, porque o Quicksolve, eu não falei isso em nenhum momento, mas o Quicksolve ele é mais indicado para pegar pacientes precocemente, né, ele é proposta para isso, então ele é para pegar pacientes fora da UTI.
Então, eles apresentaram duas cortes, onde uma corte, então, tinha infecção não complicada, a outra corte com sepse, discerniram aqui a questão dos hospitais públicos e privados, para avaliar a acurácia preditiva do Fixofa no Brasil. É um estudo, então, bem importante, eu diria, depois do SPRID, um dos melhores que temos na realidade brasileira, com esses dados a respeito desses scores. Uma acessibilidade, então, que eles obtiveram de 53%, uma especificidade de 83% para mortalidade com Fixofa maior ou igual a 2, naqueles pacientes com infecção não complicada. Então, e trazem ali os dados de outros scores, né? O score de... Só tirar aqui para sair essa coisa. Ali. Então, o CIRS teve uma acessibilidade de 75%, o Fixofa maior ou igual a 85%, e o Fixofa maior ou igual a 1, com um lactato maior ou igual a 2, 91%. Então, o Fixofa lactato, que fazer a área abaixo da curva Rock que eles apresentaram, o Fixofa lactato mais o CIRS maior ou igual a 2 ou a disfunção orgânica foram mais se aproximaram, na verdade, não, o CIRS, desculpe, melhor dizendo aqui, CIRS maior ou igual a 2 de uma disfunção orgânica ou só uma disfunção orgânica tiveram, então, uma área abaixo da curva Rock mais próxima do estándar, por assim dizer, para diagnóstico de sepsis, que é o SOFA. Então, mostrando aquilo que já foi que estava, né, corroborando aos dados desse estudo aqui do alerta eletrônico. Então, aqui não foi utilizado um alerta eletrônico, eles obtiveram, a partir de avaliação clínica, identificar pacientes com maior risco utilizando as mesmas ferramentas que a máquina dizia, né, o alerta eletrônico propunha, né. Então, aqui nós conseguimos ter dados semelhantes com avaliação clínica usando esses mesmos scores. A desvantagem que nós temos aqui é que nós precisamos avaliar o paciente a tempo, né, enquanto que a máquina automaticamente já faria isso. Quanto à questão do laboratório, né, eles pedem que a gente meça o lactato ainda na primeira hora e faça uma medida nova se esse lactato for maior que 2 milimol. Né. O lactato ele é um importante marcador de perfusão tissular, né, ele marca, então, o quadro de glicólise anaeróbia em quadros de má perfusão sistêmica ou localizada. Ele está intimamente ligado a alterações circulatórias, especialmente da microcirculação, vai gerar acidose, né? A acidose acaba levando também a todas as suas complicações sistêmicas. Preconiza-se, então, que se colhe uma amostra arterial, né, na primeira hora de atendimento, e se a primeira medida for maior que 2 ou 36 miligramas por decilitro, independente da medida que se utilize, né, que são equivalentes, em 2 a 4 horas eu realizo uma nova coleta para reavaliar. E o que eu espero com isso? Né? Eu espero que a partir da reposição volêmica, como já colocado aqui, de 30 ml por quilo de cristalóide, ou o início precoce de uma droga vasoativa, eu tenho um clearance do lactato. Ou seja, eu espero que esse lactato diminua de 10% a 20% nas primeiras 6 horas. Mas por que o lactato é tão importante? Que eu trago outro estudo que também avaliou a questão do SOFA, o Fixofa, mas eu trago uma análise importante que eles trouxeram do lactato propriamente dito, como um preditor independente de mortalidade nos pacientes sépticos. Então, aqui eu trago esses dados que eles apresentam de uma corte de 1.800 pacientes de UTI, né, após 24 horas de internação, nesse setor aí da UTI. Ele dividiu, então, em 2 grupos os pacientes a partir do nível de lactato que eles tinham e analisou a mortalidade nesses 2 grupos, né, onde o grupo 1, ali, que vocês vão ver depois no gráfico, é o grupo azul, e o grupo 2 é o grupo verde. O grupo 1, então, é o grupo de pacientes com lactato baixo, por assim dizer, e o grupo 2 é o grupo de pacientes com lactato alto, né, para ver como que se comporta, como que esse critério, né, esse laboratório, nos indica a gravidade do paciente. Então, aqui só mostrando a mortalidade, né, onde nós tivemos, então, uma mortalidade de 71% no grupo de lactato alto, contra uma mortalidade de 51% já no grupo de lactato baixo, né, isso analisando, os pacientes foram acompanhados por 1 ano, né, então mortalidade em 1 ano, mortalidade intra-hospitalar também maior, quadro de sepse, então, foi desenvolvido, que é a severe sepsis, né, que ele coloca ali, então, um quadro de sepse grave, né, utilizando as definições antigas, foi maior no grupo de lactato baixo, mas o choque séptico foi extremamente majoritário, né, com um P significativo, então, no grupo de lactato alto. E aqui, então, temos os dados de mortalidade deles. Percebam ali no gráfico
a linha azul, que é essa linha aqui que fica acima em todos, né? Quanto mais baixo aqui for a linha, mais os pacientes morreram. Então, aqui, a mortalidade de 30 dias muito maior, então os pacientes morreram muito mais no grupo de lactato alto, que é o grupo verde, né? Aqui, em 90 dias, a mesma coisa. Mortalidade dentro do hospital se manifesta da mesma forma, assim como mortalidade dentro de um ano, né? Então, o lactato ele é um extremo preditor de mortalidade, por isso é tão importante que a gente meça ele rapidamente, né? Falando ainda sobre a questão do laboratório, a questão das hemoculturas, né? Trago aqui um estudo mostrando a importância de coletar as hemoculturas antes da administração dos antibióticos, mas lembrando sempre que é uma coisa importantíssima de ressaltar, eu nunca devo postergar, né, caso seja muito difícil, por isso que a gente tem que alinhar muito a coleta desses pacientes, né? Esses pacientes devem ter as hemoculturas coletadas dentro da primeira hora, mas anterior ao lactato, por isso a gente precisa de anterior ao antibiótico, por isso que a gente precisa ter uma agilidade nessa coleta, né? Eles coletaram a hemocultura antes e depois aqui, então foi um estudo realizado em 7 emergências dos Estados Unidos, com 325 adultos, né, com sepse grave, inclusive com padrões de hipotensão mais baixos do que a gente utiliza, né, pacientes com pressão arterial sistólica menor que 90 e um lactato maior ou igual a 4. Eles coletaram a hemocultura antes e depois da administração, ou seja, coletou, administrou o antibiótico e depois coletou uma nova hemocultura do mesmo paciente, para ver, né, isso 2 horas depois que tinha sido administrada a primeira dose de antibiótico, para ver qual era a diferença que se tinha, né, por que a gente precisa coletar, por que é preconizado isso? Porque a hemocultura foi positiva, né, em 31,4% dos casos em que foi coletada antes. E quando foi coletada depois do início, nos mesmos pacientes, as hemoculturas foram positivas apenas em 19,4%, né, nos dando uma diferença de 12% de patógenos identificados. Né? E por que é tão importante, né, agora já indo para o próximo passo, que eu coloco, então, já falando do antibiótico, e trazendo um estudo importantíssimo, que é o estudo do professor Anand Kumar, um estudo de 2006, canadense, um estudo que fez uma análise ampla, então, de pacientes com hipotensão, né, com choque séptico. Por que é tão importante a gente ter essa identificação do patógeno? Né? Por que a gente tem que saber que bicho que está causando a sepsis paciente? Por causa disso daqui. Né? Esse estudo foi muito feliz, ele fez uma análise de mais de 100 mil pacientes, né? Se não me engano, foram 5 ou 6 anos de pacientes analisados, né, lá no Canadá, onde essas barrinhas pretas aqui se referem à fração de sobrevivência, ou seja, ela vai diminuindo, né? Os pacientes vão morrendo, né? Vão perdendo, vai diminuindo, e aqui a cumulativo, né, de início de antibiótico efetivo, ou seja, ele pegou a partir das hemoculturas, a partir do momento, quanto tempo levou para iniciar um antibiótico que matasse, né, que fosse, que agisse sobre a bactéria, enfim, o patógeno que estava causando aquela infecção. Então, quanto tempo levou para iniciar o antibiótico? Então, vocês percebam que quanto mais tempo se levou para administrar o antibiótico, menor foi a fração de sobrevivência dos pacientes. Então, pacientes que receberam o antibiótico, aqui foram poucos, inclusive, de 0 a 0,49 horas, ou seja, até meia hora, eles tiveram uma fração de sobrevivência de 80%. Agora, aqueles lá que receberam antibiótico com mais de 36 horas, nem 10% deles sobreviveram, foram 5% de sobrevivência. Então, por isso que é tão importante a gente iniciar o antibiótico rápido e ainda na primeira hora, e ter essa identificação do patógeno, porque eu consigo direcionar a terapia. E por isso que, inclusive, eles colocam que o antibiótico ele tem que ser de amplo espectro, né? Os protocolos de antibiótico terapia empírica, né? Nós precisamos saber quais são os patógenos mais prevalentes na minha flora, por assim dizer, né? Hospitalar, né? Quais são os patógenos que mais afetam os pacientes na minha instituição, para que eu consiga, então, pelo menos as infecções intra-hospitalares, eu consiga tratar com maior assertividade, né? A partir desses protocolos de antibiótico terapia. Por isso que é tão importante a gente saber, porque ele avaliou aqui justamente o antibiótico que era efetivo para aquela infecção, né, a partir das hemoculturas coletadas. Quanto ao quadro de estabilização, então, eles trazem aqui a questão de administrar 30 ml de cristalóide, né, de peso, mas eles não falam se o peso é predito, se o peso é o peso atual que a pessoa tem, se é o peso ideal que a pessoa deveria ter.
né? Mas, via de regra, isso dá em torno de 1.800 a 2.400 ml de cristalóide, né, que a gente tem que administrar até a terceira hora, né? Então, eu devo começar essa administração na primeira, mas eu tenho até 3 horas para conseguir atingir essa cota volêmica. Não existe, né? Vários estudos, inúmeros estudos trazem, então, a questão do cristalóide, do colóide, não existe diferença entre um e outro, a gente sempre opta pelo cristalóide, porque ele é muito mais barato que o colóide, né? Enfim, as albuminas, os outros tipos de aporte volêmico, e não existe nenhuma evidência robusta que apoie que eu tenho que dar 2 litros de soro para o meu paciente em 3 horas. Né? Não tem nenhum estudo que traga isso com maior rigor. Isso é mais utilizado, mas acaba ficando muito nas diretrizes por questão prática, né, de opinião de especialistas, né, e consolidado pela prática vigente. Outra questão, então, a questão de aplicar os vasopressores se o paciente se mantém hipotenso durante a ressuscitação volêmica ou após, né, com uma PM menor que 65. Essa reposição volêmica, então, é muito importante a gente lembrar que ela nunca exclui o início da droga vasoativa, inclusive é preferível que eu inicie precocemente a droga vasoativa, porque eu diminuo a cota volêmica do paciente, eu vou explicar depois por que isso. A noradrenalina sempre vai ser a droga de escolha, né, que eu sempre falo, na dúvida a gente usa a noradrenalina, é o que a gente mais utiliza nos ambientes de UTI. Não existe uma dose máxima, né, prevista para noradrenalina, mas se utiliza informalmente 1 micrograma por quilo minuto, como sendo uma dose já bem substancial. A vasopressina pode ser associada, principalmente em casos de paciente que ele mantém uma perfusão periférica razoável, para que eu consiga aumentar pós-carga e tentar implementar uma melhoria, então, no incremento no débito cardíaco. E se eu tiver um quadro muito, muito grave de CIRS inicial, né, com aquela tempestade de quimiocinas, como eu falei que a gente vê muitos nos pacientes COVID, que estamos vendo agora nessa pandemia, e tem uma depressão miocárdica associada, eu posso iniciar a dobutamina também nesses quadros mais iniciais para ter um incremento justamente de débito cardíaco e melhorar a perfusão. E por que eu falei essa questão aí do volume, que é tão controversa? Aqui tem uma curva, que é uma sobreposição de curvas, na verdade, chamada curva de Merrick Phillips. Né? Esse aqui é um estudo do Paul Merrick, que é um desses autores, né, que intitulam essa curva aí. Essa curva aqui nós temos a curva de Frank Starling, né, que a partir do incremento de pré-carga eu consigo aumentar o débito cardíaco do paciente por resposta cronotrópica e inotrópica do coração. Tem aqui, então, uma curva de Frank Starling sobreposta também, só que para quadro de paciente séptico, né, ela é um pouco reduzida para cá, eu tenho um pouco menos de incremento, preciso de um pouco menos de incremento de pré-carga para produzir efeito, né, onde o que ela quer dizer? Se eu dou soro do paciente de A para B, eu pego ele no início dessa curva aqui, né? Então, isso vai me dar um grande incremento em débito cardíaco, ou seja, em volume sistólico, aqui que está desse lado aqui, e vou influenciar muito pouco no aumento aqui da água extravascular, né? Mantendo o mesmo nível de pré-carga. Agora, se eu vou de um ponto B, né, para um ponto C, né, depois daqui, basicamente, eu vou ter um grande incremento em água pulmonar, né, que eles colocam aqui líquido extravascular no pulmão, vou ter um pouco incremento nas filling pressures, né, as pressões de enchimento, ou seja, vou acabar causando um congestionamento, né, nos órgãos, né, enfim, vou deixar o rim extremamente com pressões muito altas, né, que acaba afetando a filtragem, vou acabar encharcando o fígado, vou acabar encharcando o organismo como um todo, né, que eles medem pela água extravascular, e eu vou ter um pequeno incremento no débito cardíaco, ou seja, eu não vou obter o meu resultado, né, que eu quero justamente aumentar o débito cardíaco para aumentar a perfusão do meu paciente. Então, por isso que é tão controversa essa questão do volume, porque acaba justamente aumentando a água intravascular, causando essa questão de sobrecarga hídrica, e em quadros de pacientes, por exemplo, pacientes cardiopatas graves, ou outros tipos de pacientes renais crônicos também, essa acaba sendo mais controverso ainda, mas muitas vezes a gente vê sendo utilizado na prática clínica. Né? Então, por isso que tem que ter parcimônia com o volume nos nossos pacientes. E agora já mais ao fim aqui, trazendo então a questão da monitorização, que nós tínhamos falado a questão dos leitos, né? O que é importante a gente ver nisso, eu trago aqui um estudo
realizado em emergência, falando justamente da questão que a gente vê nas nossas emergências, né? Que estamos vendo agora também nas UTIs, né? Que já vimos nas UTIs antes também, mas agora com a crise sanitária estamos vendo mais, né? Foi um estudo realizado em emergência que falou sobre a superlotação da emergência e o impacto que isso tinha nas medidas de combate à sepse, né? De tratamento, enfim. Ele incluiu 2.900 pacientes adultos com sepse grave e ele avaliou a concordância e os tempos para o início de tratamentos críticos, como fluidoterapia, o antibiótico, a gente falou que tem que ser iniciado rápido, de acordo com ele foi colocando essas medidas de acordo com o quanto de pacientes, qual era a lotação, né, da emergência nesses momentos. Então, ele dividiu aqui em 4 quartis, né, onde temos aqui o quartil mais alto, onde a emergência estaria mais lotada, e aqui onde a emergência estava menos lotada. Né, a questão de critérios atingidos para o protocolo, ou seja, a questão de ser iniciado ou não, nós vemos que temos aqui mais início, então, de protocolos, quando a emergência está lotada. A mortalidade, então, aqui olhando para a questão de ocupação, por mais que não tenha um motivo, percebam que a mortalidade, quando a emergência está mais lotada, ela aumentou, os pacientes morreram mais quando ela estava mais lotada, né? Mas não teve uma relevância estatística, mas em números é possível ver que a mortalidade aumenta quando a emergência está mais lotada. O tempo para início, né, da infusão de volume aqui, então percebam que o tempo aumentou de 28 minutos para o início até 37 minutos no período, então, nos períodos onde a emergência estava mais lotada, né, com uma ocupação maior. E o tempo para os antibióticos, né, que é extremamente importante, eles não têm um tempo médio muito bom já nesse estudo aqui, né, de 100 minutos, mas percebam que de 100 ele vai para 124 minutos, ele vai de um pouquinho menos de uma hora para um pouquinho mais de uma hora para quase 1h30, 2 horas, na verdade, mais de 2 horas para o início, então, diminuindo 10 a 20% a chance de sobrevivência desses pacientes. Né? Então, vendo como a lotação da emergência, como a lotação, a sobrecarga de trabalho acaba afetando justamente, né, nessas questões de tratamento da sepse, especialmente nos momentos iniciais, que é onde o paciente está dentro da emergência. Aqui, então, eu trago um estudo importante, encabeçado pela professora Flávia Machado, da USP, que é um estudo que trouxe mais ou menos uma iniciativa, né, que eu quero suscitar aqui, expor a problemática para justamente trazer isso à tona, uma iniciativa de aprimoramento da qualidade do tratamento para pacientes sépticos, que foi feita, então, em instituições públicas e privadas do Brasil. Se isso, né, influenciava no tratamento. Né? O que eles fizeram? Avaliaram, então, essa implementação de uma iniciativa de melhoria da qualidade em 64 instituições de saúde, sendo elas 25 públicas e 39 privadas. Nesse meio tempo, foram avaliados, então, dos 21 mil pacientes, né, sendo que 9 mil eram de instituições públicas, 12 mil eram, então, atendidos de instituições privadas. O que eles fizeram? Eles chegaram nessas instituições, enfim, perguntaram se a instituição, enfim, queria iniciar, participar do estudo, aquela coisa toda, e a partir disso, então, eles começaram a implementar os seus projetos de melhoria, sempre junto com o pessoal do hospital. Né? Inclusive, o ILAS ainda faz isso hoje, né? O ILAS ainda tem essas iniciativas. Então, quais foram as intervenções que eles propuseram? Uma criação de um time de sepse multiprofissional, né? Designar um case manager. O que seria o case manager? Alguém que ia, enfim, acompanhar os casos, criar indicadores institucionais. E esse case manager podia ser uma pessoa específica, podia ser lá o controle de infecção, ou podia ser o próprio time de sepse, né? Controlar como que está a sepse no hospital. E controlando, e vendo, e criando indicadores, acompanhando casos críticos, enfim. Estabelecer protocolos assistenciais para a sepse dentro do hospital, era também uma das intervenções que eles propunham. Estabelecer esses guias para antibiótico terapia empírica, que nós já falamos antes, e criar estratégias de triagem específicas para cada setor. Ou seja, aqui na emergência a gente avalia o paciente séptico assim, na UTI ele é avaliado diferente, no andar, né, na unidade de internação ele é avaliado de outra forma. Né? Então, criar essas estratégias de acordo com como era a realidade institucional. E essas instituições, elas iam sendo avaliadas de tempo em tempo, né, periodicamente, durante 8 avaliações. Então, aqui percebam a questão inicial, que pacientes, a questão do baseline que eles colocam aqui, né, as características de base dessa população,
onde a idade média de todos os pacientes foi 64 anos, os pacientes das instituições públicas mais jovens, né, então, e também mais graves, aqui com um SOFA maior, né, do que comparado àqueles das instituições privadas, uma maior apresentação uma maior proporção de choque séptico, 45% nas instituições públicas contra 35% nas instituições privadas. E os dados que eu quero mostrar aqui é como essas instituições ficaram depois desse implemento, dessas melhorias, dessas iniciativas, né? E por que isso é tão importante? A sepsis é uma doença que a gente, como eu falei para vocês, e tenho falado durante toda essa minha fala, e em outros momentos que eu falo também em outros lugares, é uma doença que, por mais que a gente conheça bastante, a gente ainda não sabe muito bem como agir de forma extremamente eficaz, como a gente faz em outras doenças, né? A nossa porcentagem de falhas, principalmente no Brasil, é muito grande, tem mortalidades muito altas desse tipo de doença. Então, a gente precisa de esforços coletivos para que a gente consiga ser mais efetivo nesse tratamento, e esse estudo é um exemplo disso. Perceba um tempo para o diagnóstico da sepsis na população inteira. Tá? Era em torno de 1 hora aqui, né, para diagnosticar o paciente séptico, desde o início dos sintomas. Ao final do 8º período, então, baixou para meia hora. Nas instituições públicas, né, os dados se apresentam um pouco piores, inclusive isso é uma coisa que eles contextualizam nesse trabalho, onde tinha um tempo de 6 horas no começo, foi para 2,3, né, 2,3 horas de tempo de diagnóstico da sepsis, né, a questão da identificação que a gente falou que é tão problemática. Então, melhorou bastante. No primeiro período, nas instituições privadas, nós tínhamos, então, 0,4 horas para identificar o paciente, baixou para 0,2, né, então isso é uma coisa bem importante. A questão de disfunção orgânica, o SOFA também dos pacientes acabou baixando, né? Então, os dados foram todos melhorando, foi melhorando justamente aqui também a questão do tempo de internação, de 9 dias na UTI, baixou para 5,8 dias na UTI. Então, esse esforço coletivo acabou surtindo efeitos muito bons nas instituições que participaram desse estudo e, como eu falei para vocês, o ILA segue fazendo isso. Aqui, então, são 2 estudos que eu trago sempre para fechar, que eu acho que são muito importantes e trazem, acho que o maior aprimoramento que nós temos que ter, que é a avaliação clínica correta desses pacientes. É um estudo pequeno, mas muito interessante, né? Um estudo alemão que avaliou 110 pacientes em emergência que se apresentaram, eles foram para emergência por quadros infecciosos, né? Eles analisaram retrospectivamente os dados de prontuários, querendo ver se, em algum momento no prontuário desses pacientes, estava descrito ali, esse paciente teve sepsis, ou ele tem uma suspeita de sepsis, enfim, alguma coisa, dizendo que o paciente teve sepsis reconhecida, tá? Então, desses 110 pacientes com infecção, 54 tiveram sepse, né, que é o que a gente, então, utilizando a definição antiga, tá, do sepsis 2, e 20 tiveram disfunção de órgão, tá, desses 110 aí analisados. Ou seja, tiveram sepsis de acordo com os critérios atuais. Porém, olhando os prontuários, eles perceberam que 59% desses pacientes não tiveram a sepsis descrita em nenhum momento, né, nenhum momento eles foram colocados como se tivessem sepsis. Deram alta, foram internados, tiveram alta, tudo, e ninguém disse que eles tinham sepsis. Mas, olhando retrospectivamente, eles, né, eles tiveram, né. Mas isso não teve nenhum efeito sobre mortalidade, sobre tempo de internação ou internação na UTI. Não afetou, né, essas medidas não terem reconhecido que eles estavam com sepsis. Mas por que isso aconteceu? Porque não teve nenhuma diferença estatística quanto ao tratamento, né? Especialmente a questão dos fluidos e da antibiótico terapia. E a identificação do foco entre os grupos, né? Não houve diferença com eles. O que foi tratado era justamente o que estava matando aqueles pacientes, né? Eles estavam apresentando hipotensão, eles estavam apresentando febre, enfim. Não houve diferença, eles foram tratados adequadamente, porque eles foram avaliados clinicamente, né? De forma adequada. E outro estudo aqui que eu trago para fechar é um estudo holandês, né? Também não é muito grande, mas também que traz uma ideia extremamente importante e interessante. Ele avaliou 193 pacientes com sepse severa, né, sepse grave, pelos critérios antigos e choque séptico. Comparou 3 scores. O score Quick-SOFA, um score PIRO, que eles elaboraram, enfim, para essa população, e o score de impressão clínica. Eles queriam saber sobre internação em UTI e mortalidade. O que seria esse score de impressão clínica? Pegavam aquele paciente, né, e botavam lá um enfermeiro na frente dele e perguntavam, tá, o que esse paciente tem chance de morrer de 0 a 10?
esse paciente tem chance de ir para a UTI de 0 a 10, né? E o enfermeiro ia lá e avaliava e dava essa nota de 0 a 10. Esse é o score de impressão clínica. Depois vinha o médico, olhava e dizia de 0 a 10 o que ele achava das mesmas situações. O que eles acharam a partir disso? A impressão clínica aqui do enfermeiro, né, puxando a brasa para o meu assado, mas a impressão clínica do enfermeiro teve uma acessibilidade superior a vários, a todos, na verdade, critérios para admissão na UTI. Aqui a impressão do médico para a admissão na UTI foi maior, mas então a segunda maior para admissão direta na UTI, ou seja, aquele paciente chegou na emergência e logo em seguida ele foi encaminhado direto para a UTI. E uma acessibilidade de 100%, ou seja, identificou 100% dos pacientes que tiveram uma admissão indireta na UTI, ou seja, aquele paciente que ia para o andar e depois iria para a UTI. E eles colocam aqui, então, olhando a área abaixo da curva ROC, né, a admissão para a UTI, a mortalidade, tiveram, então, scores muito bons, né, para o score, esse score que eles chamaram de score de impressão clínica, sendo o melhor preditivo de internação na UTI do que o PIR e do que o SOFA, né, embora esses scores se apresentaram depois aqui com os links das curvas de mortalidade, eles apresentaram melhor avaliação, mas é que justamente o score que o SOFA, como a gente já viu, ele é bom para dizer mortalidade, mas ele não é bom para dizer se o paciente vai para UTI ou se o paciente tem sepse. E eles terminam, então, dizendo que o julgamento clínico ele é uma ferramenta fácil e rápida para a gente utilizar em cenário de emergência ou qualquer cenário. A gente precisa saber olhar o paciente, saber o que o paciente tem, saber como que a gente vai abordar esse paciente a partir do que ele nos apresenta. A gente precisa saber avaliar os pacientes. E eles fecham dizendo que, portanto, em pacientes com sepse, o princípio de tratar primeiro que mata primeiro pode ser complementado com julgar primeiro e calcular depois. Então, isso eu acho uma mensagem que eu sempre tento passar, que a gente precisa entender e avaliar nossos pacientes de forma adequada para dar aquilo que eles precisam no momento que eles precisam. Então, isso aqui é só para vocês sempre pensarem, pode ser sepse, né, gente? Nunca. É uma campanha do ILAS também. E muito obrigado. Estou disponível aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Estou à disposição.